Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Tá curioso para saber que segredo é esse? Clique no primeiro link na descrição logo abaixo do vídeo. Vamos para o corte. Eu sempre baseei muito nessa filosofia, isso meu avô me ensinou, meu avô sempre falava assim, meu avô sempre foi muito importante, assim, sempre tem alguém na nossa vida, que cara sempre tem uma palavra que te traz bons insights. Meu avô, ele sempre me ensinou a vida com ditados. Meu avô, às vezes, eu achava que eles inventavam algum. Meu avô falava assim, filho, eu tenho um ditado chinês, às vezes eu achava que ele falava que era chinês, porque não tinha como eu saber se era verdade ou não. Mas meu avô sempre falou assim pra mim, filho, você não precisa ser bom pra começar alguma coisa. Você precisa começar alguma coisa e fazer muito pra ser bom. Porque às vezes a gente fica nessa esfera, sabe, mental de nos cobrar além do extremo. Muitas pessoas às vezes estão começando a tua fase profissional ou qualquer coisa. Elas ficam se cobrando num excesso. Calma, joga o jogo do progresso. Exato. Joga o jogo da melhoria contínua. Então eu sempre me tratei muito bem. Tem gente que é muito duro consigo mesmo. Tá começando alguma coisa, coloca uma geladeira nas costas, um piano nas costas, fica se comparando em excesso. A comparação é algo que já existe no nosso mundo. Com certeza. E não tem como a gente descartar. Caio, a gente não pode se comparar? Turma, sim e não. Por que sim e não? Porque seria leviano da minha parte, porque hoje, por exemplo, no mundo dos esportes, tempos são comparados. Com certeza. Do primeiro pro segundo é quem chega mais rápido. Numa entrevista de emprego é qualidades, comportamentos. No vestibular é a nota que é comparada. Então a comparação, ela existe. Mas a maior comparação que você tem que fazer com você é aquele velho clichê que você foi ontem. Sim. Então isso sempre me permitiu ter iniciativa. Tem pessoas que não têm muita iniciativa. Eu tenho uma filosofia, assim, que eu sempre acreditei, né? Eu cresci em colégio religioso. Ah, é? Eu estudei em colégio religioso. Não sabia. Durante muito tempo. Então, eu sempre tive uma conexão fora do normal, assim, fora dos padrões, assim. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com Deus. Sempre conversei muito bem com Deus. Então, a gente sempre foi muito íntimo. Obviamente que ainda imaturo, né? Principalmente, muitas pessoas tropeçam nessa pedrinha muito comum, que às vezes usar a sua fé como oficina dos seus próprios desejos. E eu, ainda muito menino, eu usava simplesmente minha fé pra pedir coisa. Quando eu fui entender que eu não posso pedir pra Deus guiar meus passos, se eu não tô disposto a mover meus pés. Então, eu acredito muito na filosofia, dar o primeiro passo, dá um passo que Deus dá o chão. Então, não é pra você ser aventureiro, nem leviano, nem saindo fazendo de qualquer jeito, não é uma apologia à pressa, mas é o contrário, é um reforço da sua parte. Então, a sua parte é intransferível. Tem muita gente que espera o momento ideal, espera o cenário perfeito, espera quando tiver, sabe, afiado. E, cara, você vai terceirizando pra uma força que tá fora de você, uma responsabilidade que é tua, cara. Exato. Que é tua. Então, isso me ajudou demais a ser uma pessoa com iniciativa. Eu sempre fui aquela pessoa muito vendedora desde que me entendo por gente. Aquele moleque que simpatizou com vender logo de cara. E eu percebi, ainda muito cedo, que vendas é uma profissão mais mistificada do mundo. Eu comecei a vender coisinha na escola e eu já percebi que meus amigos tinham vergonha de mim. Quando eu começava a vender, principalmente pras menininhas, então, meus amigos, nossa, porque... Mico. Vai parecer que você tá necessitado, tá precisando de favor. Pé rapado. Eu falei, não, turma, ao contrário, é que eu tenho sonhos grandes pra mim, sabe? Eu quero fazer acontecer. E eu não sei se foi por inspiração da minha família é aquela família de comerciantes, de pessoas que tiveram que negócio próprio, eu sempre associei com trabalhar, vender alguma coisa, no final das contas. Até que quando eu perguntava pra alguém o que ele trabalha, a minha pergunta é, tio, você vende o quê? Esse era o meu jeito de perguntar com o que a pessoa trabalha. Muito bom. Porque pra mim, no final, todo mundo tava vendendo alguma coisa. E naturalmente isso me levou pra empreender. Meu avô, essa figura muito emblemática na minha vida, percebeu isso em mim logo cedo. Aquele mentorzão falou assim, Caio, vem trabalhar comigo. Meu avô tinha uma autopeça, fabricava peças automotivas e chamou o neto dele pra ficar perto dele, meu avô queria me lapidar. E minha grande faculdade de negócio foi junto com meu avô. Que legal. Fiquei durante 3 anos trabalhando junto com ele, aprendi demais, sabe, o funcionamento de uma indústria, de um negócio, como lidera pessoas, sabe, um produto chegando, entrando numa chapa de ferro, saindo um autopeça que é para grandes montadoras. Só que aí depois de 3 anos eu percebi que eu estava lá mais pela presença do meu avô, não que aquele negócio fazia sentido para mim. Entendi. Foi quando eu agradeci e falei assim, cara, aprendi tudo e teve uma passagem muito incrível que foi o seguinte, incrível, na dor e a delícia, meu avô ele infartou na minha frente. Lembra de 2008, quando teve aquela crise nos Estados Unidos? De 2008, que foi a famosa marolinha, tá chegando a marolinha. E foi super difícil assim pra gente e aquela carga de estresse, meu avô no meio da fábrica caiu no chão. Eu acho que de 21 anos, e nunca tinha visto alguém passar mal na minha frente. E a primeira pessoa que eu vi passar mal, e infarto é uma coisa muito chocante assim, você vê alguém infartado do teu lado. E sabe qual foi uma combinação que foi muito forte pra mim? A primeira pessoa que eu vi cair foi a pessoa que eu configurava como meu herói. Então foi uma combinação
geração que me chocou muito. Aquela pessoa que eu achava que era invencível, eu vi cair. Graças a Deus, meu avô não veio a falecer, depois do tempo ele voltou, mas me tirou do piloto automático. Eu começar a questionar algumas coisas. E algumas coisas eram no meu caminho. Foi quando eu decidi seguir meu próprio caminho, aí eu conheci a venda direta, me transformei num distribuidor. Aí toda aquela bagagem, todo aquele menino sonhador pra caramba, a vontade de fazer acontecer, que sempre amou vender. Cara, são 3 grandes atributos, eu acredito. Primeiro, esse apetite, Jesse. E eu não sei traduzir apetite em outra coisa pra quem tá assistindo agora. Esse apetite por crescer, por fazer acontecer, pra realizar um sonho que você tem, cara. Pra tirar alguma coisa do papel, pra dar uma qualidade melhor pra sua família, uma coisa pra você. Não sei o que te apetece. Cada um que tá aqui, eu não sei nem traduzir numa frase, uma palavra um pouquinho mais sofisticada. Mas esse apetite, eu sempre fui um moleque muito apetitoso. Não aquela ganância de querer só pra mim a qualquer custo, mas eu queria o que o Mário Sérgio Cortella, um grande amigo e mestre, o Cortella chama de insatisfação positiva. O sentimento de querer mais e melhor. E é essa insatisfação que nos move, porque o homem insatisfeito, ele dorme. É verdade. Você tá satisfeito, você recusa, você apodrece. Você come, né? Cara, até quando você come. Quando você tá satisfeito, alguém te oferece um prato maravilhoso, você fala, não quero mais. E na vida, ou você tá crescendo, ou você tá caindo. Ou você tá crescendo, ou você tá morrendo. Nosso corpo nos ensina isso, Jesse. A gente vem se fazendo como ser humano até 18 anos de idade. Depois dos 18 aos 20, a gente começa a morrer aos poucos. Ó, e você, que já passamos dos 30, a cada dia uma célula nossa vai morrendo. Vai morrendo, vai morrendo. E lembrar disso, da finitude, cara, da vida, pra mim me apetece mais em conquistar as coisas. Então, eu sempre fui esse menino sonhador. Legal. Esse é o primeiro atributo. O segundo é o controle emocional. Esse controle emocional, porque correr atrás do que você quer é uma montanha-russa, cara. Tem dia que você tá altamente motivado, você, cara, vai dar. No outro dia você recebe alguma coisa e diz, putz, será que vai dar mesmo? Será que vale a pena correr atrás? Aí no outro dia você recebe um empurrãozinho de alguém, vai, cara, eu acredito em você, puta, é verdade. Aí no outro dia você toma uma porrada da vida com uma coisa que você não tava nem esperando. Então esse controle emocional de você continuar firme enquanto esse sobe e desce. Como existem as estações do ano que nos mostram que tudo é cíclico, o momento ruim passa, mas o bom também passa. E aí vem outro momento ruim, sabe o que acontece? Ele passa. Aí vem o bom, que passa de novo. E como que você vai se portar enquanto tem essas oscilações de acontecimentos? E o terceiro é técnica, que não é só nem na vontade e nem só no controle das emoções. O sucesso existe uma lógica, independentemente do segmento de cada um, de competências. Por exemplo, vender, você tem que saber fazer uma abordagem, uma apresentação que, sabe, que vende, magnética, um acompanhamento, um pós-vendas. Então isso é muito importante. Então eu acredito que, aí o que fez? Esses 3 elementos. Fui um cara de extremo apetite, que eu aprendi a dominar aquilo que sinto e me manter firme e me manter frequente. E o terceiro, dominar as técnicas, aprender que qualquer profissão é, por exemplo, algo que as pessoas acham que não. Por exemplo, as pessoas acham que podcast, não, tem um monte de coisa. Estudo, sabe, do entrevistado, o engajamento, tem um monte de métrica que é importante você entender para poder se destacar dentro desse mercado totalmente competitivo. Certeza. Qualquer lugar vai ter que ter essas 3 coisas. E na venda direta não é diferente, então assim foi pra mim. Mas uma coisa que eu tenho que lembrar a turma é que é o seguinte, cara, não tenha medo de parecer ridículo correndo atrás do teu sonho. Porque não existe nada mais ridículo do que ter um sonho e não fazer nada pra alcançar. Então, eu fui motivo de piada, desde a época da escola, cara, eu comecei a ser motivo de piada desde a época da escola, sempre aquele moleque sonhador, o vendedorzão, na venda direta muito mistificado também. Acho que vendas é assim também. Tem esse estereótipo do, será que é aquele cara chatão, não quero ser chato, não quero incomodar? Quer vender a todo custo. Quer vender a todo custo? E não, eu acho que uma pessoa sonhadora não precisa ter medo. Eu acho que todo mundo que tá aqui, você não precisa ter medo de parecer ridículo se você quer tirar um sonhozinho, sabe, um sonho do papel, vai ter que começar pequeno, mas o que o outro vai achar? Não transfira pro que o outro vai achar uma coisa que dentro de você já tem certeza, cara. Então, enfim, eu acho que esse ponto, a minha recomendação pra todo mundo é, se não faz sentido o que você faz, se você não consegue enxergar, sabe, o real definição, se não tá alinhado com o teu objetivo, tem muita gente, porque qual foi a minha grande decisão? A coisa pior, Jesse, é quando você faz alguma coisa e quando você tá com você e com Deus ali, quando você tá quietinho, você sabe que aquilo que você faz não vai te levar onde você quer. Mas mesmo assim você aprende a se silenciar. Você acha que, não, vamos seguir. Vamos tentar, vamos ver o que dá. Que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer alguma coisa. Você tem que fazer acontecer. Sempre a mudança parte de nós. De nós. Então, eu sempre acreditei nisso. E foi nesse feeling. Eu tava construindo uma estrada no qual eu tava vendo que ela não me levava para um objetivo. E aí eu decidi mudar.